Bom dia, hoje, aliás, são 11 horas e 15 minutos do dia 1 de 12 de 2020, aleluia, glória a Deus. Então vou ler aqui alguns, pelo menos um hino. Glória ao Senhor. 243. Desde que conheci Jesus, na sua palavra, claro, e também porque Ele me tem abençoado e livrado de todo o mal. Desde que conheci Jesus, toda a minha vida mudou. Jesus entrou dentro do meu espírito, alma e corpo. Eu andava sem esperança, sem alegria de viver. Ele tomou conta da minha vida. Por isso eu louvo e o adoro com fervor. Com Ele ao meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Desde que conheci Jesus, sinto tão perto de mim, e só com Ele eu quero estar. Ele é o Rei da minha vida, só com Ele eu quero andar. Ele me governa e ilumina, Ele me libertou e me salvou, e fez nascer em mim o amor. Sim, o amor verdadeiro, que é Deus. Glória ao Senhor, aleluia. Hoje vamos fazer uma gravação cujo título é Sujeitai-vos, rendei-vos a Deus, porque aqui estamos alguns anos, mas depois vamos habitar com Ele eternamente. Isso será o céu maravilhoso, paz, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, aleluia. Então vamos ler aqui a palavra de Deus em João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Glória ao Senhor, aleluia. Vou ler outra vez no 1. No princípio era o Verbo, a palavra, e também diz a palavra de Deus que Ele é a rocha, da qual correram as águas no tempo de Moisés. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o próprio João estava a ser inspirado pelo Espírito Santo. Os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então está a falar do Senhor Jesus Cristo. Ele estava no princípio com Deus, o Filho Eterno de Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Isto é, o Sol, as estrelas, os planetas, as galáxias, as plantas, as árvores, as frutas. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Vamos ler aqui em Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
E disse Deus: haja luz, e houve luz. Glória ao Senhor, aleluia. Verso 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. Verso 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos. 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. As aves voem sobre a face da expansão dos céus. E disse Deus, e Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler em 1 Coríntios 15, verso 45. Vamos ler, e assim está escrito: o primeiro homem, o Adão, foi feito em alma vivente, assim como lemos dos outros animais. O último Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, em espírito vivificante. Glória a Deus, aleluia. São João 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Portanto, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e vemos que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Quando Deus disse haja luz, eu creio que o Espírito Santo materializou a luz. Mas Deus falou e o seu Filho, a palavra, transmitiu ao Senhor Espírito Santo, e o Senhor Espírito Santo materializou. Agora o verso 4. Onde ele estava a vida, em Jesus, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João 1, verso 11. Jesus veio para o que era seu, isto é, a palavra, o verbo, veio para o que era seu, fez-se homem através de Santa Maria, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória ao Senhor. Posso dizer a Deus: Pai, obrigado, eu recebi o teu Filho amado, e tu me deste o poder de ser feito filho de Deus, teu Filho, aos que creem no seu nome, Jesus Cristo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, Filho eterno de Deus, cheio de graça e de verdade. Por isso devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Portanto, primeiro temos que receber o Senhor Jesus Cristo, nascer de novo, e depois Santiago diz, Santiago 4,7,
Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Temos um inimigo, que é o tal, que é mentiroso e pai da mentira, nunca se firmou na verdade. Então, depois de nascermos de novo, por termos recebido Jesus, nós sabemos que temos um inimigo e que devemos sujeitar-nos a Deus e resistir ao inimigo. E o que é que vai acontecer? Ele foge de nós, porque nós somos mais importantes, somos filhos de Deus. Glória ao Senhor, aleluia. Então resisti, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao tal mentiroso e pai da mentira, que veio para roubar, matar e destruir, e ele fugirá de vós. O Senhor Jesus Cristo disse: aqueles que crerem em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas. Os demónios são raposinhas, os pensamentos do maligno, como ele enganou a Eva e o Adão, dizendo-lhe ao contrário do que a Bíblia diz. Deus disse: não comas da árvore da ciência do bem e do mal. E a Eva comeu, enganada. E o Adão também comeu. E foram amaldiçoados. Foram postos fora do céu. Em Lucas 14:27, disse o Senhor Jesus Cristo, quando estava aqui na terra: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, primeiro é receber Jesus e depois ser seu discípulo, segui-lo, fazer a vontade dele. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, disse o Senhor Jesus, não pode ser meu discípulo. Devemos ser discípulos do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler Hebreus 12, verso 9. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então devemos sujeitar-nos ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ao Deus único. Ele disse: haja luz, e houve luz. Glória ao Senhor. Portanto, para vivermos, termos a vida eterna, devemos sujeitar-nos ao Pai dos Espíritos. Foi Deus que soprou nas narinas do Adão o seu próprio Espírito. Glória ao Senhor, Pai dos Espíritos, para vivermos. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler em 1 de Samuel 15:22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer, muito prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça? Então o Samuel está a explicar, a comparar que o Senhor tem mais prazer em que se obedeça à sua palavra, como no início eu disse há bocadinho, que a Eva e o Adão desobedeceram à palavra do Senhor, e isso produz separação de Deus. Deus é perfeito e não pode permitir que lhe desobedeçam. E o Samuel diz: eis que o obedecer a Deus é melhor do que o sacrificar. Naquele tempo sacrificavam animais que representavam o Senhor Jesus Cristo. Continuando, e o atender melhor
é do que a gordura de carneiros. Devemos atender a Deus, dar atenção à sua palavra, conhecer a sua palavra. Amém. Vamos ler em Atos 5:29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles estavam perante as autoridades, mas as autoridades foram usadas pelo diabo para dizerem que não deviam pregar o Evangelho. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Glória ao Senhor, aleluia. Vou ler em Mateus, capítulo 8, verso 8 até ao 10. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem debaixo da autoridade e tenho soldados às minhas ordens e eles me obedecem, como aqui diz, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. Eles respeitam a autoridade que está sobre eles, que sou eu. Agora eu digo, faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus admirou-se ouvindo estas palavras e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Portanto, submeter-se a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e à sua palavra, fazer o que Deus diz, é mais importante que qualquer outra coisa, porque o contrário separa-nos de Deus. Então devemos pedir perdão, dizer: Pai, perdoa-me porque tu disseste uma coisa, eu fiz outra. E Deus sempre nos vai perdoar. Como diz lá em 1 de São João, em 1 de São João, capítulo 1, verso começando no 7. Mas se andarmos, vamos ler também no 6, se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, ou seja, fazendo aquilo que vem das trevas do inimigo, do tal, mentiroso, pai da mentira, nunca se firmou na verdade, veio para roubar, matar e destruir. Dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade, não andamos em amor. Mas se andarmos na luz, obedecendo a Deus, sendo perfeitos para com Ele, para com a sua palavra, vou ler outra vez o 7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Diante do tribunal de Deus, o sangue derramado pelo nosso Salvador Jesus Cristo é o mais importante, porque nos justifica, porque é como se o Adão tivesse morrido e tivesse ressuscitado. Mas não, este Jesus é o Filho eterno de Deus, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, estamos a dizer que somos perfeitos. O 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então, se não há verdade, há mentira, não é? Verso 9. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, vou ler ainda no 8. Se dissermos que não temos pecado,
enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, soubermos aquilo que fizemos e que não foi perfeito diante de Deus, não está em obediência à palavra de Deus, então devemos confessar cada pecado. Mas também podemos dizer: Pai, perdoa os meus pecados. Deus sabe quais são. Verso 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Estamos a dizer que somos perfeitos, ainda não somos. Então, estamos a terminar. Vamos só ler aqui um hino, o 241, que diz: de fé em fé é como uma escada com degraus que nos leva até ao céu. De fé em fé, assim é a justiça de Deus. Não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, poder de Deus para a nossa salvação. Largo é o caminho que conduz à perdição, estreito é o caminho que nos leva à salvação. Temos que obedecer ao Senhor Jesus e à sua palavra. Nem o inferno pode prevalecer contra a investida da Igreja de Deus. Mais que vencedores, a Igreja de Deus é em Cristo Jesus, pelo seu sangue derramado lá na cruz. Aleluia! Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Aleluia! Comigo e com aqueles que ouvirem este vídeo e receberem Jesus como Salvador. Portanto, primeiro temos que receber Jesus e depois submetermos a Ele, sermos seus discípulos e servi-lo. Como o Senhor disse: ide e pregai o Evangelho por todo o mundo a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Portanto, é uma obrigação nós crermos. A palavra de Deus nos traz a fé, e sem fé, sem Deus, nada poderemos fazer. Então, amigos, tchau, recebam Jesus, vençam com Ele, sejam seus discípulos, e assim vamos encontrar um dia lá no céu. Glória a Deus, aleluia!